Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Higashi, eu sou médico mestre em medicina, neurologista e nutrólogo da Clínica Higashi. E agora pela manhã me sobrou um tempinho, então resolvi compartilhar algumas informações sobre o Covid-19. Primeiro, porque eu tenho visto muita gente com medo, ansiedade, depressão, pela preocupação da mortalidade do Covid-19. Então, eu vou colocar algumas informações reais sobre isso. Tá? Primeiro, a maneira como a televisão expõe os dados, ali, coloca lá, no Brasil, dados recentes aí, 109 mil pessoas contaminadas, 7.367 morreram. A impressão que se dá, primeiro, que a mortalidade é alta, correto? 109 mil, 7 mil morreram, você começa a ficar preocupado. Poxa, então a cada 100, 7 vai morrer, então, sim. Mas a maneira correta de avaliar a mortalidade de uma doença não é assim, né? Inclusive, eu acredito que a televisão não deveria mostrar dessa maneira, porque o leigo, ele simplesmente não entende isso, né? Ele também não tem obrigação de entender. A maneira correta de avaliar a mortalidade de uma doença é através, avaliando populacionalmente aquelas pessoas que tiveram a doença e não foram para o hospital, e avaliando a mortalidade. Então, quando a gente observa a real número de pessoas que tiveram o Covid e a mortalidade, a gente observa que a mortalidade é baixa, é bem baixa, próximo do vírus da gripe. Um pouquinho a mais, mas próximo. Né? Então, saíram vários estudos agora, saiu, inicialmente um estudo na Alemanha, saiu um estudo em Santa Clara, nos Estados Unidos, saiu um estudo em Nova York, um estudo na Califórnia. Então, assim, estão saindo vários estudos que estão mostrando assim, que ao redor, a cada pessoa infectada, demonstrada que teve o Covid-19 no hospital por teste, que teve sintomas mais graves, ao redor de 50 vezes mais pessoas tiveram o Covid e a maioria com sintomas leves. Então, trazendo a taxa de mortalidade muito próxima de uma gripe comum. Então, a gripe comum está lá ao redor de 0,1%, tá? Um pouco para mais, um pouco para menos a mortalidade de uma gripe comum. Colocar alguns estudos mostrando ali a mortalidade bem próxima, 0,1, outros mostrando 0,1,5, outros mostrando 0,2, outros mostrando 0,3, mas ali, vamos colocar na média 0,2%, né? Então, uma mortalidade assim, talvez o dobro de uma gripe comum, né? Entretanto, existe aquela impressão para as pessoas que acabam, pela mídia, pelo excesso de informação e pela situação de quarentena, que aquilo é muito mais essa mortalidade do que realmente é. Existe o que a gente chama do viés cognitivo. Quando a gente começa a ver uma informação, por exemplo, mostra lá o número de pessoas que morreram, e você vê lá uma pessoa, um conhecido que morreu, né? E aí você começa a valorizar aquilo demais e você começa a entrar em medo, em pânico, porque parece que tudo o resto é relacionado com aquilo. Bom, eu queria colocar para vocês o fato de o seguinte: infecção pulmonar sempre matou muita gente. Isso não é novidade. Médicos, assim como eu, que tratam idosos, a gente sabe que um dos maiores cuidados é a gente evitar que o paciente adoeça por uma gripe, porque é a gripe que pode levar a pneumonia, ou mesmo a própria gripe levar a um problema respiratório. Isso não é novidade, tá? Isso não é novidade. Entretanto, o que acontece? Como a transmissibilidade do Covid-19 é maior do que a gripe comum, estatísticas mostram ali 3 vezes mais do que uma gripe comum,
você começa, aquela pessoa que adoecer, como a gripe comum, vai adoecendo aos poucos, as pessoas vão tendo gripe aos pouquinhos, você observa nesse momento uma quantidade maior de pessoas adoecendo. Então, aquilo que eu te falei do viés cognitivo, você tem impressão que a mortalidade é muito alta, porque mais gente está adoecendo da doença, né? Então, isso gera uma preocupação. Mas a realidade não é essa, né? De maneira nenhuma eu gostaria de minimizar os cuidados que a gente tem que ter em relação a evitar a transmissão do Covid-19. Porque realmente, como da mesma maneira que um pouco a gente sempre teve em relação à gripe, mas nesse momento a gente tem que ter uma preocupação maior, porque a transmissibilidade é maior. Então, claro, vamos ter maiores cuidados em relação a isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que no Brasil, tá, a rede particular de CTI é muito alta, não é baixa, tá? Nós temos, por número de habitantes, a quantidade de CTI na rede particular alta, mesmo porque a maior forma de rentabilizar de recursos de um hospital é o CTI. Tá? Então, o CTI por número de habitantes na rede particular não é baixa. Tá? Entretanto, o SUS, né, nunca teve excesso de leitos no CTI. Tá? Então, assim, existe uma diferença muito grande do que é o SUS e do que é a rede particular. Durante alguns anos da minha vida, eu trabalhava no hospital, no CTI, e eu fazia diagnóstico de morte cerebral, fazendo um exame neurológico e um exame chamado Doppler transcraniano. Dificilmente você já via naquele 12, 13 anos atrás, eu já via pessoas que o CTI sempre lotado, tá? A gente tinha muita dificuldade, inclusive, de trazer da enfermaria para o CTI, porque não tinha vaga no CTI. Isso já acontecia no hospital público, isso não é novidade, isso é um fato, tá? O segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, eu não vou fazer nenhuma afirmação, mas eu quero um questionamento. Vocês acham que o hospital particular vai realmente colocar disponível para o SUS o número de leitos para o CTI? Se eles têm responsabilidade com os pacientes particulares, pacientes que pagam o convênio, pelos pacientes conveniados, vocês acham realmente que essas informações são realmente fidedignas, né? Eu tenho informações de que a rede particular não está sobrecarregado, tá? Não está sobrecarregado, tá bom? Então, assim, alguns questionamentos que eu faço, tá? Então, assim, resumindo, eu gostaria que as pessoas entendessem a realidade. Fiquem calmos. Tomem os cuidados que tem que ser feito, usem máscara, sim, lavem a mão com álcool gel, evite aglomeração, mas o fato que não há motivo para pânico. Bom, para quem sentir necessidade de tirar mais dúvidas sobre o assunto, fique à vontade de me ligar para a Clínica Higashi. Nós temos uma equipe de enfermeiras, psicólogas, que podem tirar dúvida de vocês, fiquem à vontade em me ligar. E nós aqui da Clínica Higashi, em nenhum momento a gente abandonou nossos clientes, nós continuamos atendendo, continuamos prestando serviço para a sociedade, nossos pacientes com doenças crônicas, nossos pacientes com comorbidades, e me comprometo em, quando tiver mais um tempinho, gravar mais vídeos sobre o assunto, tá bom? Tenha um bom dia, uma boa tarde e um grande abraço.